Bom dia. Como vocês estão? Gente, se aqui em Goiânia tá frio, eu imagino aí onde vocês estão. Aqui tá muito frio, tô estranhando. Aqui até que não tá muito frio, não. Será? Duvido, gente. Anápolis, como Tá assim? fazendo, tá fazendo 19 só. Você tá louco? Não, que deve estar fazendo uns 25. Eu tô achando delicioso. Vinte pessoas, será que a gente já começa? Eu já vou começar falando então do tema, porque eu tenho medo do tema dessa semana assustar vocês. Vamos lá. Na verdade, queria até perguntar para vocês se eu já passei esse tema. Murilo, só uma coisinha. Não teve Diga. tema pra essa semana, não? Não, não teve. Ai, que bom. Eu achei que eu tinha esquecido de escrever. A gente não teve aula na semana passada, né? Aí não teve redação mesmo. Foi uma folga aí para Ok. vocês. A gente já fez esse tema aqui da nomofobia. Eu passei esse tema para vocês. Já. Não passou. Sim, ué. A gente viu ano passado na aula da Thalita. Nesse ano ainda não. Ah, Não. a gente Beleza. escreveu sobre ele. Mas que bom Oi? que já discutiram esse tema. Exatamente. Porque minha preocupação era as pessoas verem essa palavra aqui e ficarem, meu Deus, não vou fazer redação porque eu não sei o que é nomofobia. Gente, a nomofobia é o que então, já que vocês já viram isso? O que vocês lembram da nomofobia? O que era? É o medo irracional de ficar sem o celular. Exatamente. É um medo. Vou colocar aqui, irracional, você foi certeira, Eduardo, porque a pessoa ela não controla os sintomas que ela tem ao ficar sem esses aparelhos, né? Sem esses aparatos tecnológicos. Então, é um medo irracional, pode sugerir, cara. Eu adoro sugestão de temas. Sim, eu vou colocar aqui aparatos tecnológicos, por quê? Quando esse conceito surgiu, ele se referia somente ao smartphone, ficar somente sem o celular, né? Hoje, existem já inúmeras discussões que colocam a nomofobia em relação a iPhones, iPads, iPods, esses aparatos tecnológicos em geral, né, que permeiam o nosso cotidiano. Então, vocês podem focalizar tanto aparatos tecnológicos, né, tecnológicos, quanto o smartphone, tá? Eu vou colocar aqui, o smartphone em situação já de privilégio, tá? Principalmente o smartphone. Belezinha. Então, esse é o tema da semana. O Canan sugeriu aqui pelo chat um tema em que a gente trabalhe a questão do humor da geração Z, né? Que é um humor bastante característico. Ele deu aqui exemplo do BoJack Horseman, que é muito bom, Rick and Morty, também maravilhoso. É um tema, Canu, que não é próprio do Enem, tá? Na verdade, eu já percebi que os temas que você sugere são muito mais voltados, assim, para paulista, porque o Enem é pouco criativo nos temas, são temas mais concretos e objetivos, tá?
O Enem jamais pediria para vocês falarem do humor da geração Z. Uma que o humor já é algo bastante subjetivo, né? Prova de cabeça. É isso mesmo. Mas, ó, se der tempo, então, a gente fala mais do tema, tá? Vamos para o conteúdo da semana, que eu separei aqui 2 poemas. A gente vai aprender a mencionar literatura na dissertação argumentativa. Essa aula, eu dou ela principalmente para os alunos que vão fazer universidades paulistas, no Sul, sem ser Enem, tá? Quem vai fazer UFO, quem vai fazer o UNB, quem pretende fazer FUVEST, UNESP, FAMERP, qualquer faculdade, gente, do Sudeste, do Sul brasileiro, e aqui também de Minas Gerais, por favor, aprendam a colocar poemas dentro do texto dissertativo e argumentativo. Por quê? Esses vestibulares que cobram também dissertação, eles odeiam aqueles alunos que utilizam o modelo de redação do Enem nessas universidades, tá? Nesses certames, nesses vestibulares. Não fica legal e eles valorizam muito a capacidade criativa do aluno dentro da dissertação argumentativa. Parece até ser bizarro falar isso, né? Porque a dissertação ela não permite muitos aspectos de criatividade, mas é possível sim vocês colocarem algumas questões ali mais autorais dentro da dissertação argumentativa. E a apresentação de poemas vai nessa linha, tá bom? Então eu trouxe aqui 2 poemas bastante famosos da literatura brasileira, um do Carlos Drummond de Andrade, que é só um pedaço, né, do poema José dele, e um outro do Oswald de Andrade, que é o Pronominais. A gente vai ler esses poemas, analisá-los de maneira bem rápida, porque são poemas fáceis, e nós vamos aqui aprender a inseri-los dentro do texto dissertativo e argumentativo. Quem vai fazer FUVEST, a dissertação argumentativa lá, se você coloca literatura, nossa, você já garante uma boa nota, tá? Se vocês forem olhar as notas máximas de redação da FUVEST que estão disponíveis na internet, quase todas fazem menção a repertório de literatura brasileira, tá bom? Então, vamos lá nessa empreitada, aprender a citar poemas dentro da dissertação. O primeiro, então, aqui é José. Ó, vamos ler esse excerto para a gente discutir um pouquinho sobre o eu lírico aqui. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Ó, a gente percebe aqui uma repetição do verso e agora, José. Ó, o Pedro colocou aqui no chat, é só meter um Dostoiévski. Verdade, Pedro. Só que melhor que Dostoiévski é um Machado de Assis, um Carlos Drummond de Andrade. Porque literatura brasileira, tá, nesses vestibulares, aparece bem mais do que literatura estrangeira. Tá bom? Então, gente, a repetição aqui do E agora, José, demarca o quê? Qual sentimento esse eu lírico transpassa para o leitor nessa repetição aqui de e agora, José, e agora, José? Qual é o sentimento que isso gera? Essa pergunta em repetição. Qual seria a interpretação que vocês fariam aí nesse sentido? Não, eu não posso adotar esse tipo de conduta que eu fujo completamente da proposta do Enem, né, que é o principal exame para adentrar as universidades. Então, se o modelo mudar, eu modifico as minhas aulas. Como o modelo é esse, a gente vai se adaptar ao modelo, tá? Ó, meninos,
Quando eu leio um poema que repete esse verso, e agora, José, eu estou trabalhando aqui uma dúvida recorrente do eu lírico, né? Esse eu lírico que o tempo todo indaga, e agora, José, ele é um eu lírico sem direção, sem norte, que está numa situação de desamparo, uma sensação aqui de estar perdido, de não saber qual direção tomar. Às vezes até uma sensação de que não há esperança, de falta de esperança, né? Esse poema ele pode ser muito válido para o nosso atual momento político, em que às vezes a gente se pergunta, e agora, José, qual vai ser, o que o futuro nos aguarda, né? O que os próximos dias aí nos esperam? Então, essa repetição, tá, desse verso e agora, José, demarca essa sensação de estar perdido, tá bom? Frente a uma problemática, claro, né? A gente está perdido, alguma coisa ruim tem que ter acontecido. E aí, meninos, ó, vamos então colocar esse poema, num parágrafo de introdução, dentro desse tema aqui, ó, gravidez na adolescência em questão no Brasil. Por que eu escolhi esse tema? Será que a gente pode dizer que, assim como o eu lírico do poema do Carlos Drummond de Andrade, as adolescentes, né, essas mulheres adolescentes que engravidam nesse momento precoce da vida, será que elas não têm esse sentimento semelhante ao eu lírico apresentado por Carlos Drummond de Andrade? Qualquer temática, qualquer tema que nos apresente um público-alvo que tem essa sensação de estar perdido, de não ter muita esperança, de não saber qual direção tomar, vocês podem relacionar com esse repertório sociocultural, tá? Então, é um repertório que não se reduz a esse tema, tá? Qualquer tema que traga uma realidade de falta de esperança, de falta de direção, vocês podem colocar essa questão aí do poema, tá bom? Vamos supor que caia um tema relacionado à corrupção no Brasil, né? A corrupção no Brasil, a gente se sente assim, uma sensação de estar perdido, né? Não sei em quem votar, qual direção tomar, qual político acreditar, permeia aí uma questão de falta de esperança. Então, se cai um tema desse, corrupção no contexto brasileiro, vocês podem colocar também esse poema aí, E Agora, José, tá? Então, vamos lá para a construção desse parágrafo. Ó, eu começo, obviamente, na apresentação do repertório sociocultural, né? Então, eu já começo direto, ó, no poema. E agora, José. E agora, José é um dos poemas mais famigerados de Carlos Drummond de Andrade. Meninos, o que é famigerado? Famigerado é famoso. Quem quiser trocar aqui, ó, é um dos poemas mais célebres, né? Famoso, célebre, de Carlos Drummond de Andrade, né? Nos versos, o sujeito lírico é o nome mais bonitinho aí para eu lírico, tá bom? O sujeito lírico se caracteriza pela falta de esperança e pela sensação de estar perdido. Né? Sem saber qual direção tomar. Pronto, já apresentei aqui o meu repertório sociocultural. Agora eu tenho que ir para a tese, né? Para depois apresentar duas problemáticas. Me digam aí, meninos, quais são possíveis duas problemáticas? Problema 1 e problema 2, que eu posso utilizar numa dissertação argumentativa para desenvolver esse tema aí, gravidez na adolescência. Quais são possíveis problemáticas?
Ó, o chat tá pegando fogo aqui. Então, galera, duas problemáticas, dois problemas relativos aí à questão da gravidez na adolescência. O que vocês colocariam? Problema 1 e problema 2. Evasão escolar, perfeito. Evasão escolar. O que mais? Evasão escolar, ela é um efeito, né? Vamos pensar aqui numa causa. A gente pode colocar que a fragilização do diálogo familiar. Pode parecer bobo para a gente que tem mais acesso à educação, mas existem famílias que não discutem métodos contraceptivos com os integrantes da família, né? E, às vezes, a gravidez na adolescência acontece por causa de uma coisa boba, né? Essa ignorância em relação aos métodos contraceptivos. Eu sempre fico, assim, abismado com isso e é uma realidade, infelizmente. Aqui, olha, vamos colocar, então, essas duas problemáticas. A tese lembra que eu vou unir um posicionamento junto a esse tema aqui, né? Ó, então vamos continuar. Lembra que a tese sempre tem que dialogar com o repertório apresentado. Então, esses aspectos apresentados pelo poema podem ser relacionados a inúmeras. Como é que a gente pode colocar aqui? Pode ser relacionado a inúmeras adolescentes que engravidam precocemente. Não fica tão legal. Podem ser relacionados ao contexto de inúmeras adolescentes no Brasil que engravidam precocemente. Pronto. Coloquei aí minha tese relacionando o tema com o repertório sociocultural apresentado anteriormente, né? Vamos agora colocar as duas problemáticas. Esse contexto ressalta-se como causa dessa intempérie a fragilização do diálogo familiar, o que
Eu coloquei como causa, já que a gente trabalhou aqui, ó, uma causa e um efeito, né? Vocês não precisam obrigatoriamente mostrar que uma coisa é causa, outra coisa é efeito. Isso não é obrigatório. Basta mesmo colocarem as duas problemáticas. Aqui eu vou ressaltar que uma é causa, outra é efeito. Nesse contexto, ressalta-se como causa dessa intempérie a fragilização do diálogo familiar e como efeito a lamentável evasão escolar. Ponto. Terminei o meu parágrafo de introdução aplicando aí literatura. Vamos ver como é que fica. E agora José é um dos poemas mais célebres de Carlos Drummond de Andrade. Nos versos, o sujeito lírico se caracteriza pela falta de esperanças e pela sensação de estar perdido, sem saber qual direção tomar. Esses aspectos apresentados pelo poema podem ser relacionados ao contexto de inúmeras adolescentes no Brasil que engravidam precocemente. Nesse contexto, ressalta-se como causa dessa intempérie a fragilização do diálogo familiar e, como efeito, a lamentável evasão escolar. Ficou ótimo, 5 linhas, está maravilhoso para uma redação de 30 linhas, né? Apresentei um repertório aí que quase ninguém vai apresentar. E ficou alguma dúvida em relação à construção da introdução com base nesse tema, nesse repertório? Eu acho que é muito fácil, tá? Inclusive, isso daqui pode ser até um modelo para outros temas aí que vocês farão no futuro, tá bom? Vamos falar agora pro Pronominais. Pronominais é um poema, ficou muito famoso na década de 30 no Brasil, tá? Do Oswald de Andrade, modernista brasileiro. Esse poema, ele tem tudo a ver com a temática do preconceito linguístico, tá bom? Por quê? Gente, preconceito linguístico é um tema que nunca caiu no Enem, esse ano pode cair, tá? Todo ano eu aposto nesse tema, porque é a cara do Enem, falar de preconceito linguístico. O Enem há anos já toca nesse tema dentro das questões objetivas, né? Então, para tocar agora como tema de redação é muito fácil. A questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi o tema do Enem 2018, já era uma temática abordada pelo Enem inúmeras vezes nas questões objetivas, né? E aí depois caiu como tema da redação. A mesma coisa pode acontecer aí com a temática do preconceito linguístico, tá? Vamos ler esse poema para a gente fazer uma análise dele, ó. Pronominais é o título do poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse poema, o importante é vocês perceberem o contraponto aqui, ó, entre dois versos. Dê-me um cigarro, né? Que é aqui a utilização de uma variante formal da língua portuguesa, principalmente uma variante formal utilizada no português lusitano, né, e não no português brasileiro. A gente tem que lembrar que o nosso português não é o mesmo do português europeu, tá? E isso daqui, ó, é considerado, pela gramática normativa, uma variante informal da língua, agramatical, né? E é muito mais usada, ó, no português brasileiro. Então, o que o eu lírico aqui do Oswald de Andrade está denunciando? Que o bom mulato, né, o bom brasileiro, ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar dessa forma aqui. E a gente continua falando assim, né? A gente sempre coloca o pronome no início das frases. A gente prefere essa cadência, né, linguística no momento de oralizar as coisas. Como a gente colocaria esse poema dentro desse tema? Preconceito linguístico em questão no Brasil. Vamos fazer agora um parágrafo de desenvolvimento, né? É mais complexo aí do que um parágrafo de
introdução. Ó, qual problemática eu posso colocar? Eu posso colocar aqui como problemática para esse parágrafo o fato das pessoas desconsiderarem as variantes informais da língua portuguesa, né? Desconsideram como se elas não fossem legítimas, como se elas não pudessem ser utilizadas, quando, na verdade, não existe isso de falar errado, né? Existem inúmeros contextos de fala e cada contexto de fala se adequa a um tipo de gramática específica, né? Então, a gente pode colocar aqui como problemática que a desconsideração à existência de variantes informais, tá? A negligência a variantes informais da língua portuguesa. Vamos, então, construir um parágrafo utilizando aí essa problemática. Ó. Vou usar um conectivo como se fosse D2. De outra parte, vou construir agora o meu tópico frasal. Lembra que o tópico frasal eu vou unir essa problemática com o tema, né? Então, de outra parte, convém mencionar que a negligência às variantes informais da língua portuguesa alicerça o preconceito linguístico no contexto brasileiro. Terminei aí o meu tópico frasal do desenvolvimento, coloquei aqui a minha problemática, né? Está aqui assinalado, e o tema está aqui, né? Preconceito linguístico. Beleza. Vamos colocar agora um repertório sociocultural, tá? Ó, um exemplo desse impasse é evidenciado no poema Pronominais de Oswald de Andrade, em que no primeiro verso utiliza a variante formal, dê-me um cigarro, e no último verso, me dá um cigarro, né? Em que no primeiro verso há o emprego da variante formal, dê-me um cigarro, entretanto, o sujeito lírico, a gente pode colocar aqui que o sujeito lírico ele termina o poema exaltando, né, essa variante informal para caracterizar uma brasilidade dos brasileiros. Então, um exemplo desse impasse é evidenciado no poema Pronominais, de Oswald de Andrade, em que no primeiro verso há o emprego da variante formal dê-me um cigarro. Entretanto, o sujeito lírico termina o poema exaltando a variante informal da língua. A gente pode colocar assim, ó, da variante mais usual do Brasil. Não precisa nem falar que é informal. 2 pontos. Me dá um cigarro. Pronto. Terminei aqui a colocação do repertório sociocultural, que está aí em negrito, tá? Vamos agora opinar a respeito disso. Ó, percebe-se, nota-se
nesse sentido, nesse contexto. Repara que o conectivo, ele deveria estar aqui, eu desloquei o conectivo, né? No terceiro ano vocês verão isso melhor, mas o Enem, ele obriga o candidato, em pelo menos um momento, deslocar o conectivo, tá bom? Percebe-se, nesse sentido, que desde o movimento modernista, a gente pode dizer que desde o movimento modernista existe uma preocupação em valorizar os diversos modos de fala, né? Que não devem ser desconsiderados, negligenciados, considerados como errado, só porque transgridem a gramática normativa. A gente tem que lembrar disso. E aí, vamos colocar isso. Percebe-se nesse sentido que desde o movimento modernista há um esforço para valorizar os diversos modos de fala do brasileiro, os quais não devem ser negligenciados por transgredirem a gramática normativa. A gramática normativa é aquela que vai prescrever normas de conduta ali do português escrito, tá bom? Então, é a gramática mesmo que norteia a construção do texto dos senhores, tá? Ó. Para além disso, vou continuar aqui a minha opinião, apresentando agora um outro argumento. Lembra, ó, que apenas uma frase de opinião não é o suficiente para você construir a sua opinião, tá? Tem que colocar sempre, no mínimo, 2 frases para ficar uma opinião persuasiva, tá bom? Para além disso, por não compreenderem as diferenças linguísticas que norteiam o contexto de fala, muitos indivíduos perpetram preconceito linguístico, adotando uma conduta egocêntrica, etnocentrista, né, que exclui o direito de fala de alguns e, por sua vez, desencadeia a perda da dignidade. Tá? A gente pode colocar esse tipo de argumento. Para além disso, por não compreenderem as diferenças linguísticas que norteiam o contexto de fala, muitos indivíduos perpetram preconceitos linguísticos que são oriundos de atitudes etnocêntricas e tá bom, etnocêntricas. Vamos agora terminar o nosso parágrafo, colocando um efeito. Resultado manifesto disso é a exclusão do direito de fala de alguns e representa, fomenta a perda da dignidade humana. Vamos ver se funcionou, senão a gente altera aqui quando a gente for reler. Ó. De outra parte, convém mencionar que a negligência às variantes informais da língua portuguesa alicerça o preconceito linguístico no contexto brasileiro. Um exemplo desse impasse é evidenciado no poema Pronominais de Oswald de Andrade, em que no primeiro verso há o emprego da variante formal dele um cigarro. Entretanto, o sujeito lírico termina o poema exaltando a variante mais usual do Brasil: me dá um cigarro. Percebe-se, nesse sentido,
que desde o movimento modernista há um esforço para valorizar os diversos modos de fala do brasileiro, os quais não devem ser negligenciados por transgredirem a gramática normativa. Para além disso, por não compreenderem as diferenças linguísticas que norteiam um contexto de fala, muitos indivíduos perpetram preconceitos linguísticos que são oriundos de atitudes etnocêntricas. Resultado manifesto disso é a exclusão do direito de fala de alguns, o que fomenta a perda da dignidade humana. Certinho, fiz aí uma opinião que dialoga bastante com essa negligência, as variantes informais, que está trabalhando o preconceito linguístico, né? Quando eu falo aqui que desde o movimento modernista existe um esforço para valorizar os diversos tipos de fala, eu estou evidenciando que a minha opinião se articula ao repertório sociocultural, então foi feito tudo que deveria ser feito aí, tá bom? Meninos, não consegui acompanhar a discussão de vocês aí no chat. Era muita coisa para pensar ao mesmo tempo, mas eu vi que vocês tergiversaram um pouco do que a gente está falando aqui. Num contexto presencial, quem sabe, a gente pode retomar isso aí que vocês estão discutindo, tá bom? Falta 1 minuto para a aula terminar. Eu queria ressaltar aqui, ó, que nesse tema, que vai cair nessa semana, né, da nomofobia, é mais fácil focalizar os... vamos pensar aqui em causas e efeitos. Os efeitos da nomofobia, o principal é o quê? É a ansiedade, né, de ficar sem os aparatos tecnológicos. É a ansiedade que gera, devido à retirada desse estímulo que é o aparato tecnológico. A gente pode colocar também que efeitos da nomofobia é uma dificuldade em estudar, né? Muitos alunos ali, num contexto educacional, eles perdem o foco, perdem a atenção por estarem próximos ali o tempo todo de um aparato tecnológico, né? Então, é um tema que permeia nosso cotidiano. Vocês podem falar isso relacionado aos nossos relacionamentos, à nossa vida escolar, tá? A nossa vida familiar, tudo isso interfere aí na questão do